Minhas irmãs, meus irmãos, é com alegria que nós retornamos a essa casa depois de um bom tempo e para poder participar de um momento de estudo sobre a doutrina espírita. E sempre lembrando que estudar doutrina espírita é estudar sobre a nossa vida, sobre nós mesmos. O tema da noite de hoje é sobre o conhecimento de si mesmo. Existe uma certa dificuldade para nós nos conhecermos, porque nós muitas vezes amenizamos muitas coisas que acontecem conosco, né? Os nossos erros, a gente tem, digamos, uma explicação para eles. Mas só que quando os outros fazem aquilo que a gente faz, aí a gente acha ruim, que os outros estão fazendo daquele jeito. Então esta é uma dificuldade natural que nós temos, de realmente nos conhecer. Então, a respeito desse assunto, é que nós vamos então conversar hoje, trazendo algumas sugestões do que fazer para nos conhecer a nós mesmos. Então, nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, e na casa espírita, o que nós temos? Nós estamos divulgando o Espiritismo. O Espiritismo nasceu no mês de abril, no dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado. Aqui tem, assim, não aparece assim muito, mas é um livro que foi um livro escrito bilíngue, ou seja, em francês e em português. Então, nesse livro nós temos a primeira, uma cópia da primeira edição do Livro dos Espíritos em francês e a respectiva tradução em português. O que o Livro dos Espíritos revela para nós? Ele revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. E entre essas leis, as leis que regem a comunicação entre os dois mundos, entre o mundo material e o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, ele revela o que somos nós, de onde nós viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. O Livro dos Espíritos, ele contém toda a doutrina espírita. Então, se a gente quer conhecer a doutrina espírita, ela está no Livro dos Espíritos. Kardec depois desenvolveu o Livro dos Espíritos nas outras 4 obras, mas na realidade, cada obra ela faz parte de o desenvolvimento de uma das partes do Livro dos Espíritos. Quando Kardec editou o Livro dos Espíritos, ele já dividiu o livro didaticamente em 4 partes. E nessas partes é que está, vamos dizer assim, cada parte se tornou um livro novo. A primeira parte, que está no Livro dos Espíritos, do princípio das coisas, mais tarde, ele escreveu um livro chamado A Gênese. A segunda parte, que é do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, ele desenvolveu mais tarde no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ele escreveu mais tarde o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, na última parte, na quarta e última parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. E ele escreveu, então, o livro O Céu e o Inferno. Então, esses 5 livros fazem parte, vamos dizer assim, que a gente chama o Pentateuco, né? Penta 5 vezes. O Pentateuco, que seria o conjunto básico da obra de Allan Kardec, o conjunto básico onde está toda a doutrina espírita, mas sempre ressaltando que a doutrina espírita ela já está toda no Livro dos Espíritos. E em cada livro desse houve um desdobramento.
que às vezes a gente tem dificuldade, né, para entender as coisas. Então Kardec apresentou novos exemplos, novas situações, mas sempre desdobrando o que já estava no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 919, né, são 1019 perguntas, então no total. Então, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, qual é o eficaz para a gente se melhorar na vida e para resistir à atração do mal? E os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então vejam só, porque o Livro dos Espíritos, como todos sabem, né, mas repetindo, a Kardec fez as perguntas são de autoria de Allan Kardec, e os espíritos superiores responderam às perguntas de Kardec. Então, respondendo coisas que Kardec não sabia. Então, ele foi perguntando para poder, como se fosse cada um de nós, fazendo perguntas e os espíritos respondendo. Os espíritos respondem aquilo que a gente pergunta. Eles não dizem mais, porque se a gente não perguntou, eles não falam a respeito disso. Por quê? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, e o conhecimento, nós queremos conhecimento, então somos nós que temos que ir atrás, nós que temos que perguntar a respeito disso. Né? Então, eles responderam às perguntas de Kardec. Então, Kardec perguntou: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E eles responderam: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Aí Kardec, como eles só responderam isso, Kardec respondeu perguntar mais uma coisa. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? Qual o meio da gente conseguir se conhecer? Então, a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos: quem sou eu? E aí as perguntas seguintes: eu tenho defeitos? Às vezes a gente demora para perceber isso aí, mas é uma pergunta. Eu tenho defeitos? Se eu tenho defeitos, como corrigir? Então, corrige-se os defeitos, nós podemos corrigir os nossos defeitos, né? Através do conhecimento de si mesmo. E nós vamos apresentar aqui essas 4 sugestões. Sugestões do Espírito de La Fontaine, que está na Revista Espírita de Kardec, né, de junho de 1863. A sugestão do Espírito de Santo Agostinho, que está na resposta à pergunta 909A, né? E a sugestão de Benjamin Franklin, que está na autobiografia, e de Pitágoras, nos seus versos de ouro. Então você vê que nós já tivemos bastante auxílio, digamos, para a gente poder nos conhecer. Então, sugestão do Espírito de La Fontaine. La Fontaine, ele lembra que normalmente a gente não, de maneira geral, a gente não percebe que nós temos determinados defeitos. Ou se a gente percebe, nós achamos que são pequenos defeitos, são os defeitinhos, sem grande importância. Muitas vezes, no entanto, criticamos esses mesmos defeitinhos quando nós vemos nos outros. Assim, sugere La Fontaine para a gente nos conhecer. Nós devemos nos analisar como se não fôssemos nós mesmos, imaginando, por exemplo, que aquilo que eu fiz para outra pessoa, se tivesse sido feito por essa outra pessoa. Então, se a gente imaginar, eu fiz isso, será que isso aí está certo ou está errado? Basta a gente trocar de lugar. Se essa pessoa tivesse feito comigo a mesma coisa que eu fiz, se tivesse falado com o mesmo tom de voz que eu falei, se tivesse falado para mim, eu gostaria ou não gostaria? Aí, às vezes, ele diz assim: não, eu não gostaria. Então, pronto.
a gente não deve ter esse tipo de comportamento, né? E ele sugere a La Fontaine o seguinte, ele diz assim, coloque numa sacola ou mochila, né, os teus defeitos e coloque numa outra mochila o defeito dos outros, que a gente imagina. Coloque a sacola dos teus defeitos na frente, põe a mochila na frente. E a sacola com defeito dos outros a gente colocar atrás, né? E o que que diz, o que que ele fala? E tenha cuidado para que você não tenha que baixar a cabeça quando tiver a tua carga na frente. Então a gente, quando começar a analisar efetivamente, a gente vai ver que a gente tem muito mais defeitos do que a gente imagina. Muito mais defeito até do que a gente olha nos outros. Se a gente quiser nos conhecer, a gente vai começar a perceber isso. Aí a sugestão do espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um espírito que tem várias mensagens dele no Livro dos Espíritos, como esta, que é a resposta à pergunta 919A, tem a assinatura de Santo Agostinho. Ele tem passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, e o Céu e o Inferno. Então ele é bem atuante dentro da codificação de Kardec. Então, vejam só, quando Kardec pergunta, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí toda a 919A é a resposta do Santo Agostinho. E o que ele diz? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No final do dia, eu interrogava a minha consciência, ou seja, eu ia perguntar para mim mesmo no final do dia. Passava em revista o que eu tinha feito e perguntava a mim mesmo se eu não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Ao fazer isso todo final de dia, foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, continua Santo Agostinho, todas as noites, lembrasse de todas as ações que praticou durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que fez, e rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que esclarecesse a gente, para a gente saber se a gente fez o bem ou se a gente fez o mal em determinadas ações. Se nós fizéssemos isso todas as noites, diz Santo Agostinho, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria para que a gente possa nos conhecer. Então ele diz assim, pergunta, a gente deve fazer perguntas para si mesmo, né? Não só perguntar o que a gente fez, se está certo ou errado, mas a gente saber o seguinte, qual foi o objetivo. Então se eu prestar atenção, digamos que eu fui grosseiro com alguém, então por que eu fui grosseiro com essa pessoa? Qual é o motivo? O que me mexeu? O que aconteceu comigo para eu poder agir daquele jeito? É assim que a gente vai se conhecendo. Examinai o que poderias ter feito contra Deus. Depois a gente pensar o que a gente fez contra o próximo e finalmente contra nós mesmos. Então uma pergunta, o que eu fiz, tá? Vamos dizer assim, se eu tive alguma ação que eu prejudiquei, vamos dizer, a natureza, o planeta, nós estamos agindo contra Deus. Se eu fiz alguma coisa contra o próximo, se eu fiz contra mim mesmo, por exemplo, assim, que eu estou sentindo coisas, aquele negócio da minha saúde, que era bom procurar um médico, por exemplo, né? E aí eu sei, já faz tempo que eu estou desse jeito e eu não procuro médico. Eu estou agindo contra mim mesmo. Eu estou, vamos dizer assim, arriscando, digamos, e muitas vezes, a saúde a respeito disso aí, né? Então, o conhecimento de si mesmo, diz Santo Agostinho, é a chave do progresso individual. Agora, como é que eu posso me julgar? Não tem a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas que a gente tem? Por exemplo, diz Santo Agostinho, o avarento, ele se considera apenas econômico e previdente.
ele não é avarento, eu sou econômico, né? O orgulhoso julga que só há dignidade. Não, mas isso aí ele feriu a minha dignidade. Então, quando nós reagimos, quando alguém fere a nossa dignidade, na realidade nós estamos demonstrando o nosso orgulho nas coisas que fizeram. Porque, por exemplo, a gente tem como exemplo máximo Jesus. Quando Jesus, quantas coisas fizeram contra Jesus e Jesus ficou quieto e não tomou nenhuma atitude. Ele tinha poder suficiente se ele quisesse escapar da crucificação. Mas ele agiu como, vamos dizer assim, alguém que está no mundo. Então ele agiu como um cidadão do mundo. E ele dando exemplo para nós de como que nós devemos nos dirigir quando a nossa dignidade está sendo, né? Como é que é o meu amor próprio? Então como é que eu fico com isso? Vamos chamar de bobo, qualquer coisa assim. Isso aí é orgulho falando dentro de nós. Então, e se a gente estiver indeciso, ele lembra aquilo que La Fontaine já falou. Pergunte como qualificarias a minha ação, as nossas ações, se fosse praticado por outra pessoa. Se eu censuraria na outra pessoa, eu não poderia aceitar como legítima nas vezes que eu faço. Procurai também o que pensam os seus semelhantes. Às vezes você chegar e perguntar, me diga o seguinte, procura uma outra pessoa, esses dias eu vi, não precisa dizer que foi a gente, né? Esses dias eu vi uma pessoa que agiu de uma maneira assim, assim, assim e tal. O que você acha? A pessoa agiu certo ou agiu errado? Aí a pessoa vai responder. E você, pelo menos a pessoa não está sabendo que é você, digamos, que fez aqui, mas é uma maneira da gente perguntar, né? Aí a consciência... E isso aí a gente tem esse tipo de trabalho que é para fazer a mesma coisa, para a gente que quer corrigir os nossos defeitos, é a mesma coisa como um jardineiro, ele chega no jardim e começa a tirar as ervas daninhas, não é? Para o jardim ficar bonito. Então, se nós tirarmos as nossas ervas daninhas, os nossos defeitos que estão dentro de nós, então nós seremos uma pessoa melhor. E aí ele começa a falar dizendo que a gente não deve se preocupar com as perguntas, a gente vai multiplicando as perguntas, de repente eu estou próximo de eu dormir, eu vou... então quer dizer que em vez de 5 minutos eu vou levar 15, 20 minutos. Então por que não aumentar esse número de questões para a gente ficar pensando, para que a gente possa ter um futuro melhor, né? Então, veja bem, a gente não se prepara para, vamos dizer, aposentadorias, a gente trabalha, né? Se esforça, fica cansado, chega em casa e tudo, a gente não faz isso para a gente poder ter, vamos dizer assim, um descanso no futuro, na aposentadoria. Então, da mesma coisa, por que a gente não pensa na alegria ou na satisfação, a tranquilidade que a gente vai ter mais tarde no nosso futuro, já que nós vamos viver para sempre, né? Não valerá esse outro futuro a pena de alguns esforços que a gente faça, né? E aqui é que ele lembra que o livro dos Espíritos, né, os Espíritos superiores vieram para mostrar para a gente que esse futuro é real. Esse futuro, a existência nossa, a continuação da existência após a morte do corpo físico, né? Comentário de Kardec, que muitas faltas que a gente comete nos passam despercebidas, né? Então, a gente começa, se a gente vai fazendo perguntas para nós próprios, nós vamos ver quantas vezes a gente falhou, quando a gente começar a fazer. E lembra Kardec, porque a gente investigar a natureza daquilo que nos move nos nossos atos. E exemplos daquilo que nos movem em qualquer coisa que a gente faz. A gente age muitas vezes por apetite, pela paixão, preconceito, avidez, amor, medo, ambiente e hábito. São algumas das razões por que a gente faz. Às vezes a gente reage e age mal só por hábito, mas é um hábito para ser corrigido, né? E diz Kardec, né, que a forma interrogativa, se a gente pergunta se a gente fez o bem ou se a gente fez o mal, essa forma interrogativa é porque quando a gente pergunta, isso que eu fiz está certo? A resposta é sim ou não.
Por isso que, então, se a gente fizer pergunta bem direitinho para nós mesmos, nós vamos ter uma resposta mais positiva a respeito, né? Aí a sugestão de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele é citado com o nome de Franklin, não só no Livro dos Médiuns, como também aqui no Livro dos Espíritos, logo depois da introdução, quando se fala em prolegômenos, ele é citado como um dos espíritos que trabalharam na formulação ou nas respostas do Livro dos Espíritos. Então esse espírito, né, o Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, né, ele na autobiografia, ele vai falando que ele gostaria de trabalhar, ele gostaria de viver sem cometer erros, né? Ele queria ser uma pessoa melhor. Ele estava em busca, ele fez um projeto ali quando ele tinha 27 anos de idade, que ele queria atingir a perfeição moral. Se ele quer a perfeição moral, ele queria se desfazer dos seus defeitos. Então ele imaginou, tá certo? Ele imaginou ele criou um método, está escrito na autobiografia dele, é um livro que a gente pode conseguir nas livrarias, né? Autobiografia de Benjamin Franklin, é fácil de conseguir. E ele diz assim que ele, quando começou, ele leu muita coisa, viu uma série de virtudes, assim, agora eu vou agir corretamente e tal. Aí ele viu que quando ele estava cuidando de uma virtude, a outra, ele estava cuidando de uma virtude, de repente ele cometia um outro erro, ele falhava com outra virtude. Então ele começou a ver que o hábito, né, o impulso natural era muito maior do que ele podia imaginar. Então ele resolveu trabalhar, tá certo? O seguinte, ele estabeleceu, tá certo? Aqui vocês estão com essa mensagem. Num lado é hábitos infelizes e do outro lado são os 12 princípios de Benjamin Franklin, que são esses que estão aqui. Então ele colocou esses princípios, essas virtudes, né? Ele anotou 13 virtudes, a última é humildade, imitar Sócrates e Jesus. Ele colocou como sendo... Ele colocou aqui, por exemplo, a temperança, que é não comer até o embrutecimento, não beber até a embriaguez. Ele diz assim, é o físico, eu posso ver o resultado, se eu estou agindo, se eu estou conseguindo fazer ou não fazer. Aí depois ele foi fazendo uma gradação de todas elas, até chegar na humildade, que a humildade seria um negócio abstrato. Então como é que você vai medir se você está sendo humilde ou não? Né? Então, assim, pelo menos ele ia treinar com a temperança, depois com o silêncio, depois com a ordem, ele ia fazendo aos pouquinhos até que ele conseguisse chegar nesse momento ali na 13ª, imitar Sócrates e Jesus. Aí ele viu que, de acordo com o ponto de vista de Pitágoras, nos seus versos de ouro, um exame diário seria necessário. E aí o que ele fez? Ele pegou um pequeno papelzinho, tá certo? Escreveu a resolução da semana. Por exemplo, o primeiro, temperança, não coma até o embrutecimento e não beber até a embriaguez, né? Ou seja, fazer uma moderação na alimentação. O que ele fez? Ele pegou esse papelzinho, a resolução, e durante o dia, por exemplo, a pessoa pegava aqui, tá certo? Eu estou aqui querendo fazer o meu, né? Então, a gente pega o papelzinho, eu escrevi de um lado e de outro, papelzinho mais durinho para ficar mais fácil. Então a gente pega aqui, põe no bolso e durante o dia você está fazendo qualquer coisa, aí você pega, olha e vai ler o princípio. Olhou o princípio, muito bem. Daqui a pouco você olha outra vez. Então você vai vendo várias vezes por dia, durante uma semana a pessoa fica com um papelzinho desse. Vocês têm a sugestão ali que vocês estão com os 13 princípios do Franklin, se quiserem começar como Franklin. Mas pode começar numa ordem diversa ou diferente dessa que o Franklin fez. Então a pessoa pode fazer como quiser, né? Ali é apenas a sugestão do que foi bom para o Franklin. Então, por exemplo, a aplicação, eu estou com o meu número 1, eu chamei aplicação, porque é o que eu acho mais necessário para mim. Não perder tempo, ter sempre em mãos qualquer trabalho útil, suprimir todas as ações desnecessárias. Tá certo? Eu resolvi colocar essa como número 1.
tá certo? E aí coloquei como número 2 resolução, ou seja, é ação, você tem que agir, você tem que chegar e a resolução, então você agir logo, tomar providências do que a pessoa vai fazer. Então, essa foi uma maneira simples que ele fez de como que nós, fazendo aquele exame diário para ver se a gente falhou com a que a gente está cuidando, mas também cuidar das outras virtudes que a gente quer, tá? O de Pitágoras, na realidade, são uma repetição, que ele diz assim, vencer as paixões, a gula, a preguiça, a luxúria, a raiva, tá certo? Cuidar da saúde do corpo, né? E tudo com moderação. E aí ele foi dizendo que ao deitar, era o exame diário, né? Antes que você ficar cansado e dormir, então antes de você dormir, você deveria examinar a tua consciência com as ações do dia e perguntando, o que eu errei? Se eu agir corretamente, que dever eu deixei de cumprir? E ao fazer isso, essa verificação diária antes de dormir seria para a gente ter o hábito vamos dizer assim, desse procedimento, pelo menos fazer a investigação diária, para a gente poder se conhecer, né? Então você vê, aqui a gente viu, né, Pitágoras, lá na matemática, o teorema de Pitágoras, ele também cuidou do aperfeiçoamento próprio. Ele sugeriu o exame diário. Sócrates foi quem falou, conhece-te a ti mesmo. Benjamin Franklin também sugeriu o exame diário e semanal. Santo Agostinho, exame diário. La Fontaine, o exame de si mesmo, imaginando como se fosse outra pessoa fazendo. Então nós já temos assim, já ao longo do tempo, nas diversas encarnações, nós já tivemos possibilidade se a gente tivesse acesso a todos eles aqui, né? Então o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual e sugerindo para que a gente, depois de conhecer e sabendo quais são os nossos defeitos, a gente fazer a nossa reforma íntima. Então reforma não é assim, você troca os móveis de lugar, pinta a casa, pinta o muro, ajeita o jardim, não é isso. Reforma, o que é? Reforma é uma mudança grande, né? Se a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, é uma modificação muito grande, em busca de uma forma nova e melhor do que a anterior. Então a reforma íntima é a gente fazer uma mudança muito grande dentro de nós mesmos, em busca de